Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos aqui para estar louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, quero lembrar os irmãos que estejam orando esses dias aí, domingo, sendo assim da vontade do Senhor. Queremos começar a voltar os nossos cultos presenciais, então precisamos de a oração e lembrar os irmãos que 9 horas nossa escola bíblica dominical vai começar. Vai ter com certeza nem todos vão, por causa dos irmãos que têm mais idade, aconselhados ficar em casa ainda, mas nós vamos estar transmitindo ao vivo a Escola Bíblica Dominical e aqueles que podem já podem se fazer presente, nós vamos começar a estar assim fazendo os cultos, né? Domingo pela manhã, à noite e o decorrer da semana também. Então, mas domingo ainda há mais informações sobre essa questão. Meus irmãos, e orar também pelas famílias, pelos irmãos enfermos, estarmos sempre com aqueles pedidos de oração, orar pela igreja, né? Estamos orando pela nossa igreja, pela vida espiritual da igreja, que cada dia como igreja possamos estar crescendo para a glória do Senhor. Meus irmãos, hoje nós queremos continuar falando sobre a questão da eclesiologia, né? E para isso, peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 16, capítulo 16, nós vamos fazer uma leitura rápida aí de dois versículos, né, 17 e 18. Nós já lemos esses versículos umas 3 ou 4 vezes nesses estudos sobre eclesiologia, mas vale a pena continuar lendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Creio que todos já encontraram, então vamos ler. Que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos estar orando. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, tá? Deus, a tua bênção, a tua direção nessa noite, Pai, e possamos assim aprender um pouco mais da tua santa e bendita palavra. Sabemos, ó Pai, que muitas coisas que vamos falar aqui, nós já sabemos relembrar, e que o Senhor possa estar cada dia nos edificando a nossa mente, ó Pai, para que não venhamos assim estar esquecendo, mas podemos assim estar praticando o que a tua palavra nos ensina. Obrigado por tudo, eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fazendo aqui uma correçãozinha rápida, nós falamos no primeiro dia sobre a eclesiologia, vimos o seu significado, né, a palavra eclesiologia, né, que ela vem uma palavra que vem, quer dizer, eclesiologia quer dizer igreja ou congregação. Essa palavra ela vem do grego, né, e ela tem assim, o seu significado de ajuntamento, ou seja, congregação mesmo, né? Então, eclesiologia, né? É uma palavra que vem lá do grego. E nós vimos também que na qualidade de organismo, ela é viva. A palavra de Deus nos garante que ela é viva, né? Ela é algo que se move, ela não pode ficar parada. Ou seja, tudo que é vivo se move, anda, se movimenta. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela se movimenta nesse sentido, está trabalhando para a glória dele. Mas também ela não só ela trabalha, mas ela não trabalha de qualquer jeito. A igreja também, ela, na qualidade de igreja, ela também é organizada, né? A igreja local ela é organizada, porque quando ela se organiza igreja, que nem Atos 2, do versículo 40 ao 42, nós lendo lá esse texto, nós vamos ver lá as atividades de uma igreja organizada. Ou seja, a igreja primitiva ela se organizou ali e ela tinha as suas atividades na ordem, né? Então a igreja ela também se organiza. Localmente a igreja ela é organizada. E depois nós falamos um pouco sobre a questão dos seus símbolos, que ela é apresentada, né? Na questão de símbolos e tipos, né? Romanos 12, versículo 4 e 5 fala sobre isso. A questão do corpo, ele mostra o corpo, depois ele mostra ela como esposa,
2 Coríntios 11, versículo 2, e daí por diante. Então ela também é apresentada como, ou seja, até ela é simbolicamente conhecida como a noiva do Cordeiro, né? E a palavra de Deus, Paulo escrevendo, falou sobre isso. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre a igreja, pronto. As ordenanças de Cristo para a igreja. Quais são as ordenanças de Cristo para a igreja? Então, nós vamos ver que a igreja ela é um organismo, ela é um organismo vivo, ela é organizada, esse organismo é organizado, e Cristo deixou algumas coisas práticas para a igreja. Então, as ordenanças de Cristo para a igreja. Ela agora precisa trabalhar sobre a autoridade de Cristo, né? Sendo dirigida por Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E aqui tem uma introdução que diz o seguinte: é evidente que existem opiniões sobre essas duas ordenanças, batismo e ceia. Por exemplo, as opiniões que existem. Como? Quando? Quem? Quem pode batizar? Então são questões, pessoas que questionam sobre isso. A ceia. Quem pode servir? Para que serve a ceia? Então, enfim, são perguntas que existem. Nós sabemos que, como nós vamos ver a seguir, que existe muitas ideias sobre isso. Por exemplo, os romanistas eles defendem a tese que quando a pessoa se batiza, a criança, eles têm o costume de fazer isso, a pessoa é plantada nela uma semente que pode germinar e trazer frutos para a salvação. Pode, mas também não pode. Aí o que acontece? Depois desse batismo, no desenvolver da vida dele, se ele for uma boa pessoa, se ele fizer boas obras, enfim, se ele fizer tudo aquilo que nós já vimos em outras questões, a pessoa vai terminar chegando e alcançando a salvação. Mas tem outros também que acham que o batismo é a porta, ou seja, quando a pessoa entende que se batiza, ele abriu a porta para que Cristo entre na vida dele. Então, tem outras coisas. Então, essas questões, elas existiram em outros tempos. Diga-se de passagem, em cima disso e de outros pontos bíblicos que a palavra de Deus nos ensina, criaram-se ideias e criaram-se denominações, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma ordenança, apesar de ter essas formas de pensar, ela é ordenada, ou seja, ela tem assim a ordem de Cristo para desenvolver com autoridade. Só ela tem esse direito, né? Não é qualquer um de qualquer jeito, né? Essas opiniões são errôneas. Como eu já falei, os romanistas concordam que, de alguma forma, a realização destes dois atos transmite bênçãos e graça espiritual. Alguns outros dizem que as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11, 26, ele não restringe a igreja local, e sim ao mundo. Então, tem denominações que acham que esse texto, Paulo não pregou não falou só para a igreja ali em Coríntios, para ela se reunir, para se organizar e celebrar a ceia do Senhor, ou seja, pregar o evangelho para que as pessoas se convertessem, ao se converter, batizar e membrar na igreja, né? E ali ser celebrada a ceia. Então ele tem diretrizes religiosas que acha que o batismo é para qualquer um, de qualquer jeito, porque, como já falei anteriormente, abre portas para que a salvação chegue. Outros acham que a ceia deve ser celebrada para qualquer um, porque aquele que vier tomar ceia começa a se santificar e recebe bênçãos de Deus, mesmo que a pessoa não aceite a Jesus, mesmo que a pessoa não queira um compromisso com Deus, mas ele, através da ceia, ele recebe bênçãos. Tem essas ideias, apesar de que isso, todas elas nós sabemos que é algo
fora do contexto da palavra de Deus, mas infelizmente isso tem gerado debates, tem gerado confusões e muitas vezes deixa muitas pessoas em descrença da palavra de Deus, porque as pessoas vão tendo as suas interpretações e automaticamente estão fugindo da realidade do que é o ensino da palavra de Deus. Mas nós sabemos que o batismo é uma ordenância de Cristo para a igreja de Cristo. Igrejas se formaram, surgiram-se igrejas, essas igrejas batizam, mas com certeza elas não têm não tem assim a autoridade de Cristo que ele deu, tem a autoridade do seu autor, do seu fundador, né? Então o batismo é um símbolo. Nós batistas batizamos porque as nossas igrejas são organizadas, as nossas igrejas têm a autoridade de Cristo e ela é batizada ou seja, o batismo nós entendemos que ele é simbólico, ele é uma ordenança, porém ela é uma ordenança simbólica, né? Se nós dermos uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo instruindo aquela igreja ali em Roma sobre essa questão do que é o batismo, né? Pode dar uma olhadinha e abrir sua Bíblia no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos fazer essa leitura que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servir mais ao pecado. Então, Paulo ele deixa bem claro aqui para que nós venhamos entender que o batismo ele simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E se nós morremos e fomos simbolicamente sepultados e ressurgimos simbolicamente das águas, como descrito, então nós temos que ver agora uma novidade de vida. O que é uma novidade de vida? É uma vida nova, entendendo que esse é o desejo de Deus, que nós como igreja venhamos estar praticando isso nas ocasiões que a igreja realmente entender, ver que alguém tomou uma decisão, que alguém realmente quer ser batizado, a igreja pode administrar isso tranquilamente, porque ela tem a autoridade dada por Cristo. Ela se organizou e ela é viva, ela tem Cristo como cabeça, então ela tem essa autoridade. Então o batismo é algo simbólico, né? O batismo é obrigatório em toda a dispensação da igreja. O batismo ele é obrigatório em toda a dispensação da igreja, porque essa ordem vem de Jesus Cristo. Então temos que batizar, mas não vamos batizar só porque nós vimos qualquer um fazer qualquer coisa. Não, nós vamos batizar porque a palavra de Deus nos manda que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos praticar esse ato simbólico, né? Quando chega um novo irmão, um novo convertido, depois de discipulado, depois de ensinado, instruído na palavra de Deus, para que ele entenda realmente o que é ser servo do Senhor Jesus Cristo, entenda o que é as ordenanças de Deus, ele vai sim ser batizado sem problema, porque a palavra de Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deu essa
instrução. Marcos capítulo 16, precisamente os versículos de 15 e 16, ele nos diz o seguinte, Marcos 16, versículos 15 e 16, ele vai dizer o seguinte, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quem crê e for batizado será salvo. É lógico que existem algumas, como nós falamos no começo, algumas modos de interpretar, pessoas que acham porque foi batizado já é salvo. Mas aqui o texto deixa bem claro, ou seja, é o versículo 16, quem crê, ou seja, a palavra crê, ela vem primeiro que o batismo. Então a crença, ela tem que chegar primeiro no coração da pessoa. A fé, a confiança em Deus, no Senhor Jesus Cristo, ela tem que chegar primeiro. Depois vem o batismo, ou seja, aquela pessoa vai ter que se tornar membro da igreja e vai ser o que? Através do batismo. Só através do batismo, que é a forma mais correta de nós nos membrarmos à igreja local, a igreja de Cristo. Né? Então, precisamos ser batizados da forma correta, da maneira correta. Mas também, o próprio Senhor Jesus Cristo também, ele, no capítulo 28 de Mateus, ele também traz a semelhante instrução para a igreja. Mateus capítulo 28, versículos, Mateus 28, versículos 19 e 20, que ele diz, portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, as ordens de Cristo, as palavras de Cristo para a igreja se organizar, trabalhar, viver, elas são bem simples, são bem claras, não tem assim nada difícil de se entender. Ele está deixando bem claro. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todos os povos. Ou seja, agora a igreja ela se abre ao gentio. Ele veio para os judeus não receberam. Mas agora quando ele organiza a igreja vem para todos. Então, todos os povos. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela é contida de todas as nações. Então, todo ser humano na face da terra tem o direito e deve, apesar de muitos não querer, deve se converter, se batizar e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, um bom número não vai querer se submeter a isso, mas o batismo ele é algo simbólico e ele é uma simbologia que foi ordenada por Cristo Jesus, não foi por Paulo, não foi por ninguém, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou isso. Né? Então, ela também foi praticada pela igreja primitiva. A igreja primitiva ela praticou isso, ela nos ensinou, ela nos ajuda a entender essa questão aí da questão do batismo. Né? Os apóstolos, logo assim que Jesus foi levado aos céus, eles começaram a praticar isso. Né? Se nós der uma olhadinha aí em Atos capítulo 2, o versículo 41, ele vai nos dizer o seguinte, Atos 2, 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, Pedro, na sua primeira pregação, né, houve uma conversão em massa, e aquelas pessoas ali receberam a palavra de bom grado e foram batizados. Foi quase 3.000 almas. E o versículo 2, olha agora a questão da organização, como é interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 43, e cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, aqui agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela trabalhando, fazendo, botando em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado enquanto estava com o povo aqui na face da terra. E aí, irmãos, nós podemos ver isso, que logo depois que houve uma saída do povo lá, houve a perseguição ali, que houve quando o povo começaram a se espalhar, Atos capítulo 8, no versículo 35, Atos capítulo 8, nós vamos encontrar no versículo 35 ao 39, dizendo o seguinte, então Filipe, abrindo a sua boca,
E começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Vê, aqui há água. O que impedes que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: É lícito se crer de todo o coração. Disse ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Então, agora está um membro da igreja colocando em ordem, ou seja, colocando em prática aquela ordem que o Senhor Jesus Cristo determinou para a igreja. Ou seja, Filipe ele foi, hoje, individualmente, assim, você, pastor nenhum tem esse direito de chegar e pegar alguém ali e batizar. Não. Filipe batizou o quê? Porque ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Deus pegou, foi Deus quem o determinou que ele fosse e batizasse. Mas hoje nós temos o quê? O dever de nos reunir em assembleia como igreja para decidir o batismo do novo convertido. O pastor, o líder, o irmão A, o irmão B não pode fazer isso. Pegar, não, vem cá, meu irmão, eu vou te batizar porque você já se converteu, você crê de todo o coração. Não. É algo da igreja. A era apostólica houve essa questão, mas é uma questão bem prática e simples de se entender. Foi na era apostólica, né? Então, Filipe ali também, ele teve o privilégio de desenvolver esse batismo, foi algo que Deus o permitiu, certo? Então, o batismo é algo que a igreja primitiva praticou e bem. Esta igreja andava na ordem. Qual era a ordem para batizar um novo convertido? Conversão, aí batismo, admissão à igreja local, ou seja, a pessoa era admitida à igreja local, se tornava membro na igreja local, e andar em ordem, também andava, ou seja, tinha temor no coração, do versículo 43, né? Ele observar, aí ele está apto para observar a ceia do Senhor, participar da ceia, né? Partir do pão, nas orações ali, mas também tem que dar um bom testemunho. Era uma ordem que existia e que existe hoje, ou seja, nós precisamos manter essa ordem, né? Conversão, pessoa está convicta, certa mesmo, que o Senhor Jesus Cristo o salvou, que é salvo no Senhor Jesus Cristo, batizar, membrar na igreja e aí agora observar a ceia do Senhor. Então, andar na ordem, né? Aqueles momentos de oração coletiva, ou seja, nos tempos atuais, os nossos famosos cultos de oração, né? Então, nós precisamos estar unidos, juntos, né? Então, esse foi a primeira ordenança. A segunda, a ceia do Senhor. A comunhão da ceia do Senhor tem o propósito de servir e de recordação do sofrimento do Senhor por nós. Então, uma das coisas que a ceia tem, o seu objetivo, é a gente lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo. É uma celebração de sua morte. O Senhor sabe como é curta a memória humana. E conhecendo a nossa fraqueza e inclinação ao esquecimento, Jesus estabeleceu este memorial, a ceia do Senhor. Então, ele estabeleceu esse memorial porque ele sabe que o ser humano tem a memória curta, e aí a ceia é algo que lembra, toda vez que celebramos a ceia, vamos estar lembrando do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, ali por mim e por você, a morte dele em prol da nossa salvação. A ceia do Senhor é obrigatória durante a dispensação da igreja aqui na terra. Primeiro,
porque foi ordenada por Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi quem ordenou a ceia do Senhor. Não foi invenção dos apóstolos, não foi invenção do passado tempo alguém que disse, não, já que agora estamos organizados como igreja, vamos criar esse... Não, foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, né? Versículo 23 a 26. Capítulo 11, do 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, diz o seguinte: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Mas o versículo 23 já deixou bem claro que o quê? Que eu recebi do Senhor, ou seja, Paulo, ele deixa bem claro, ele não tem responsabilidade nenhuma por o porquê existe a ceia. A responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, é algo do Senhor Jesus Cristo, é algo que ele quis que fosse assim. Porque se não fosse assim, o ser humano em geral ia esquecer da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? E aí nós encontramos a igreja primitiva observando isso, como o texto que nós já lemos agora há pouco, Atos 2:42, né? E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja estava ali reunida, praticando aquilo que realmente era aquilo que era da vontade de Deus, aquilo que Deus determinou para a igreja, que ordenou para a igreja. Ali ela estava realmente firme, fiel, fazendo as suas atividades necessárias. Então, a igreja primitiva ela praticou. Há algumas perguntas que podem ser feitas em relação às suas ordenanças, tais como estas. Qual o método apropriado de se realizar o batismo e a ceia do Senhor? Quem está habilitado a administrá-la? Quem é digno de recebê-la? Essas perguntas são respondidas de várias maneiras, segundo as diferentes interpretações das passagens pertinentes. Para nós é suficiente dizer que essas ordenanças eclesiásticas, pelo que não pode ser administrada ou observada em qualquer lugar ou por qualquer indivíduo. Ou seja, existem as perguntas, existem os pensamentos, existem as ideias, mas nós sabemos, nós, batistas, bíblicos, fundamentalistas, sabemos que isso é algo de responsabilidade eclesiástica, ou seja, é uma responsabilidade da igreja de estar observando, estar celebrando nas datas determinadas pela própria igreja, de acordo às necessidades, né? Então a ceia é necessário que sempre esteja se celebrando no nosso costume, sempre que possível. As igrejas que têm pastores definitivos todo mês celebram, aquelas que têm pastor interino às vezes demora mais um pouco, um mês, dois, que é o nosso caso, cada 2 meses, né? Mas a igreja ela é a dona da responsabilidade para celebrar, ou seja, ela autoriza o celebrante do batismo, ela autoriza o celebrante da ceia, é algo que vem da igreja, porque ela é quem tem a responsabilidade, né? Não é nem o indivíduo, né? Tais ordenanças devem ser administradas pela igreja local, em ocasiões deliberadas pela mesma, segundo as
os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos fugir dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Dentro do que Ele nos ensinou, dentro do que Ele nos passou através da sua palavra, nós temos que estar praticando e, é claro, sempre transmitindo esse ensinamento a as novas gerações, para que a igreja não perda o foco. Uma das coisas que tem acontecido muito nos últimos tempos, principalmente talvez nos últimos 200 anos, é que as igrejas elas foram perdendo o foco, foram criando, como é que eu posso dizer assim, foram criando ideias, começaram a tirar, tirar assim, como é que eu posso explicar? Em vez de levar as pessoas a entenderem que ela precisa de Jesus Cristo, deixar a ideia que Cristo é quem precisa das pessoas. Então, foi se perdendo isso com o passar do tempo. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, mas houve um processo, houve um tempo, e hoje existe a ideia, né? Que não existe a ideia diferente daquilo. João 3,16 o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, então Cristo para salvar o mundo. Mas hoje ele diz o quê? O mundo para Cristo. Então, fazer um caminho inverso. Então, Cristo necessita mais do mundo, das pessoas, do que mesmo as pessoas de Cristo. Então, e aí, com isso é que se faz? Para que as pessoas venham para Cristo, aí se cria métodos, que não é o método correto de aplicação do Evangelho. É o método da festa, do rock, do hop, enfim, o que existe hoje no mundo. O que é que chama a atenção do povão hoje, principalmente da juventude? Então traz para dentro da igreja, é para ele vir também para a igreja. E isso é uma questão errada. O Senhor Jesus Cristo diz o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ou seja, é o Evangelho que vai falar de Jesus Cristo, do seu sofrimento e do seu propósito e da sua autoridade e capacidade de agir na vida do ser humano. Então o ser humano agora ele tem só o direito, ele tem só o direito, o dever de querer ou não querer. Ele deve aceitar, o melhor é ele aceitar, mas se ele não quiser aceitar também, ou seja, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas o Senhor Jesus Cristo manda que a gente vá e pregue o Evangelho para que essas pessoas se tornem discípulos dele, através da palavra de Deus, não através dos seus costumes. Então, a igreja, o Senhor Jesus Cristo, é ele quem nos dá todas as diretrizes. A palavra de Deus deixa bem claro, né? Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Paulo diz o quê? Na noite recebi do Senhor o que estou ensinando, o que eu ensinei, recebi do Senhor, versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. É algo que não é de Paulo, é do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena a gente relembrar esse versículo. Dê uma olhadinha rapidinho no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí ele segue o versículo 24. Tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Entregue, fazei isto em memória de mim. Então, aqui está a ordenança, a celebração da ceia. A igreja primitiva estava praticando. Agora, uma nova igreja que se organizou, que surgiu ali na cidade de Corinto, Paulo está ensinando e está dizendo ela que recebeu do Senhor. Não é algo de Paulo. Então, a ceia do Senhor, a ordenança também que ela está dentro do contexto. Então, isso aí é o que nós precisamos entender e continuar praticando, porque o Senhor Jesus Cristo ele nos dá esse ensinamento. A igreja é a guardiã das duas ordenanças, batismo e ceia do Senhor. E é a responsável por sua administração. Então a igreja é a guardiã. A ceia, o batismo e a ceia, eles são determinados por Cristo para a igreja, e hoje a igreja ela tem assim a responsabilidade de estar administrando. É claro que, como igreja, nós nos reunimos para autorizar quem vai administrar essa cerimônia, o batismo ou a ceia do Senhor, né?
geralmente é os pastores, mas se a igreja não tem o seu pastor local, ela pode convidar um pastor da confiança e dar autoridade a ele para que ele venha assim estar exercendo essas duas ordenanças que Jesus passou para nós. Ok, irmãos? Então, vamos parar por aqui e para a semana nós vamos concluir esse estudo sobre a igreja, falando sobre a missão da igreja aqui na face da terra. A igreja também, ela organizada, ela praticando as ordenanças do Senhor, ela tem uma missão também a cumprir aqui na face da terra, e para a semana, com a permissão do Senhor, nós vamos estar observando isso também sobre os cuidados da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada um, dando uma noite de descanso para a glória do Senhor. Mas antes de terminar, vamos estar orando. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Permita, Deus, que a cada dia possamos aprender mais e estarmos vivendo, Pai, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Nos dá sabedoria dos céus, ó Deus, e não permita, Pai, que venhamos esquecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Possamos assim estar olhando e vendo, ó Deus, que tudo que aqui neste mundo nós viemos sofrer, mas não é comparado com o Teu sofrimento na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nos dá a graça, sabedoria e entendimento de podermos permanecer firmes, Pai, no Teu santo e retos caminhos. Sabemos, ó Deus, que as aflições desse mundo, muitos desanimam, muitos fracassam, mas tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar com Tua mão poderosa, Deus, para dentro das dificuldades, olharmos unicamente para o Senhor e confiar e permanecer, ó Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a cada um e tenham todos um bom descanso na presença do nosso Mestre. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida para sempre. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração.
do Senhor, Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.